Quando você tem um foco na clínica, a gente está falando sobre tratamentos corporais, tratamentos faciais e tratamentos íntimos, né? Fala um pouquinho sobre cada um deles que você tem lá hoje. Tá joia. Olha, sem dúvida nenhuma, a procura pelos cuidados faciais é uma coisa que acontece há anos e de uma forma espontânea, né? Então, botox, preenchimento, é uma coisa, uma procura natural, né? E a parte corporal, ao longo dos anos, conforme foram surgindo as tecnologias, opções de tratamentos, tem aumentado a demanda também. E mais recentemente, a parte íntima, o rejuvenescimento íntimo, principalmente o feminino, é um outro nicho, é uma outra área que está tendo uma demanda crescente de procura. Não só em questão estética, mas também para rejuvenescimento. Eu imagino, Carla, que, né, por questões de tabu, de repente a idade até do público que te procura, das mulheres e tudo mais, imagine, você vai me dizer se é isso mesmo, que de repente pode ainda existir um mito sobre cuidar dessa parte íntima no sentido estético, né? Porque até então não era tão divulgado, isso não tinha tanta procura, você falou que está crescendo muito. O que você percebe de maior barreira quando as mulheres te procuram? Elas chegam tímidas ainda que elas estão lá na clínica? Como que é isso, até chegar no ponto do assunto da estética íntima? Olha, você falou uma questão assim que é muito comum mesmo, eu observo na clínica. Tem pacientes, é uma minoria que já chega falando assim, eu quero um rejuvenescimento íntimo, eu quero melhorar a flacidez, eu quero um clareamento íntimo. A maioria demora um pouquinho para vir para a queixa principal, né? Uhum. Então, tem pacientes que às vezes me procuram, buscam valorizar o rosto ou reduzir rugas, coisas assim, e depois falam, você tem informação de ginecologia também, né? Dá para clarear lá embaixo? Dá para tratar a flacidez lá embaixo? Então, ainda existe um pouquinho de um tabu, né? Tá. E eu percebo assim, as pacientes 50 a mais, eu diria, não se falava muito lá atrás, né, sobre as Uhum. opções que tem hoje em dia de tratamento para melhora da qualidade de tecido, para rejuvenescimento íntimo, essas pacientes fazem mais rodeio. Em contrapartida, pacientes de 35 anos hoje em dia já chegam falando, olha, não quero ter flacidez, o que eu já posso fazer? Então, existe sim uma questão de tabu de lá atrás, de com o tempo. Isso tem sido quebrado, tem sido modificado, e as mulheres mais jovens, hoje em dia, elas não querem esperar o envelhecimento, elas já buscam se antecipar, e aí essas falam geralmente com mais objetividade, com mais clareza, né? E as mulheres que vieram dessa geração em que não se falava muito, em Sim. que de certa forma era normal ficar mais flácido ou envelhecer, as pessoas tinham vergonha até, né? Consideravam como sendo normal, fazer parte do envelhecimento isso. Uhum. Hoje essas mulheres buscam, querem, mas elas têm um pouquinho mais de dificuldade de Sim. tocar no assunto de cara, isso eu percebo mesmo. A gente vê até uma questão de geração mesmo naquela que você está falando. Vamos pensar, tem uma grande diferença, né? As mulheres que nasceram ali entre os anos 70 e 80, que estão agora com 40, 50, 50 a mais, e as mulheres que nasceram perto dos anos 2000. É que Tem. passou rápido, né, cara? Nem fala. Nós estamos em 2025, olha, quem tem 30 anos hoje nasceu em 95, foi ontem, né, Carla? Foi É. ontem, é muito aqui. E realmente, essa mudança comportamental. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like, dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade, e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aqui no canal. Das mulheres que nasceram em 80, 70, até 60, vão ter um tabu, vão ter uma dificuldade maior de falar sobre o assunto, até porque não era divulgado, não era difundido, e a mulher também tinha um papel, vamos dizer assim, um pouco diferente por conta da idade. E a mulher hoje mais jovem, ela já é mais Já descolada, fala. né? Ela Isso. fala o que ela quer, ela fala o que ela precisa e É. mais tranquilo. Eu posso aproveitar então essa deixa que você falou, Por a favor. trazer a minha vivência, porque eu tenho 53 anos. E eu tô nessa fase de transição. Então, Uhum. como eu trabalho desde os meus 34 anos, que eu comecei a trabalhar com estética. Tá. Eu já tenho um tempo, 21 anos trabalhando. Uhum. E eu peguei essa transição também, em que lá atrás a gente não tinha muita opção de tratamento estético. A parte íntima era perineoplastia, a cirurgia, não tinha muita opção. Uhum. E eu diria assim, de uns 10 anos para cá é que isso começou a se tornar uma demanda, porque Uhum. na verdade é um problema que existe há anos, né? Sim. O envelhecimento, a flacidez íntima existe há anos, mas isso começou a vir à tona. Então começou-se a falar disso e buscar solução, eu diria assim, de uma forma mais intensa de uns 6 anos para cá. Entendi. Então, como eu trabalho nesse universo, para mim é uma coisa tranquila, mas para Uhum. muitas mulheres não é, porque Uhum. isso há 15 anos atrás não se falava.
Era um probleminha que sofria-se calado, Uhum. porque achava-se que não tinha solução, né? Então, o tabu tem toda essa parte cultural mesmo. E hoje em dia, como as mulheres mais jovens falam abertamente, elas se posicionam mais, então tem uma outra abordagem mesmo. Elas já buscam, falam, sem preconceito, sem muito rodeio, né? Aham. Isso é interessante também, Carla, porque o papel que você tem lá na clínica de cuidar dessas mulheres, ok, é o papel, o teu trabalho, a missão que você escolheu fazer, o teu propósito. Mas o teu papel quando você vem para uma entrevista como essa e você vem falar sobre o assunto, isso é muito importante, porque com certeza tem muitas mulheres assistindo a gente agora que estão cogitando essa possibilidade. Poxa, pensando bem, seria legal. Ah, dá para fazer, dá para resolver. Então, esse papel da médica informar através de entrevistas, isso é muito bom. Parabéns pela sua coragem de falar sobre isso. Você grava muitos vídeos, tem bons vídeos no seu perfil do Instagram também. Inclusive, gente, você que está aqui acompanhando a gente, o Instagram da Carla vai estar na descrição do vídeo. Eu vou marcar ali. Visite o perfil, siga a Carla. Entre em contato lá, tem um link lá para você falar no WhatsApp, tem como você mandar direct, tem como assistir os conteúdos, porque certamente você vai ver coisas ali que podem te ajudar a tirar essa dúvida e tomar a decisão de fazer uma avaliação e de repente um procedimento, e o próprio conteúdo educacional que a Carla proporciona para vocês também ali, gratuitamente no Instagram. Então aproveite isso enquanto a Carla está lá falando sobre.